On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Os temas que passam aqui são temas relacionados com o relacionamento humano de maneira geral. Muitas vezes nós falamos de relacionamento entre homem e mulher, entre amigos, entre familiares e também entre pais e filhos, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção essa semana foi a minha sobrinha menor comentando de uma amiguinha. Então ela virou para mim e disse: os pais da minha amiguinha, né? Falou o nome, claro que eu não vou falar aqui, mas ela disse: eles estão se separando. E eu comentei com ela, falei: puxa, né? Que coisa, mas eles podem ser felizes separados. Agora ela vai ter 2 casas, eles não estão mais juntos, mas eles continuam sendo os pais dela. Aquelas coisas que a gente tem um pouquinho de cuidado para falar e também sem atropelar muito a menina, porque era uma constatação dela. Só que se ela trouxe isso para mim, significa que aquilo mexeu com ela, vocês concordam? Só que aí, depois que eu fiz um comentário, mais ou menos na linha daquilo que eu falei para vocês, ela virou assim para mim e disse: mas não é bem assim, o pai dela não quer ela. Eu falei: mas como que você sabe que o pai não a quer? E aí ela me disse: a mãe dela falou para ela. A mãe dela falou que o pai não a quer. E é por isso que eles estão se separando. Silêncio, né? Então, como que a gente faz, né? O que acontece quando uma coisa tão forte é dita? Então, imagina o quanto que isso mobilizou essa criança em que os pais estão se separando, né? E a ponto de mobilizar, ela contou para minha sobrinha e a minha sobrinha veio e contou para mim, né? Então, gente, isso é um trauma sendo instaurado, né? Isso é uma coisa que está sendo registrada, é uma cicatriz sendo criada no cérebro, é um sentimento de abandono muito forte. E é por isso que eu digo, e esse é o tema do programa, que não se deve dizer tudo para as crianças, né? Não é tudo que as crianças estão prontas para ouvir. Porque às vezes entre adultos é difícil da gente diferenciar o que uma pessoa está falando porque ela está com raiva, o que ela está falando porque ela está irritada, ou o que ela está falando porque ela realmente quer agredir. Mas para criança, gente, a coisa é muito mais complexa. Quando a gente pensa em criança, a gente está pensando num ser que está num momento em que o seu cérebro ainda não está pronto. É lá na adolescência que o cérebro vai terminar de amadurecer. Durante esses primeiros anos, né, eu estou falando de uma criança de 7 anos. Nesses primeiros anos, a criança está tendo suas primeiras experiências, ela está descobrindo se ela é amada ou não. Tanto que uma coisa bastante comum, inclusive em crianças que têm pais separados, é elas acharem que a culpa é delas. E aí o que a gente escuta? Né? Uma mãe dizendo para a criança que o pai não a quer. Então, gente, mesmo que essa mãe tenha ouvido alguma coisa que a fez dizer isso, será que essa criança deveria ouvir isso? Né? Será que isso deveria ser reproduzido? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse reproduzir, ou com esse descarregar, ou com essa canalização para a criança que é fruto dessa relação. Porque os adultos são os pais, eles têm o dever de proteger essas crianças. Quando se inicia esse processo de jogar um contra o outro, de falar mal, a gente está falando de uma coisa que é até criminosa, que é a alienação parental, que é quando um dos pais começa a destruir a imagem do outro pai. E digo mais, gente, mesmo que esse pai não seja uma boa pessoa, a gente tem que respeitar o desenvolvimento dessa criança e o tempo dela mesma formar a sua própria opinião. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer daqui 10 anos, mas não é papel de um outro adulto destruir a imagem.
tá? O caso do afastamento, o caso que se justificaria algo mais forte, seria apenas se essa pessoa realmente estivesse fazendo mal para a criança e realmente tivesse que afastá-la. Mas mesmo assim, a explicação não precisaria ser tão pesada, né? Então é isso que eu gostaria de discutir com vocês, porque a gente ouve isso dentro das nossas casas, a gente ouve da amiga da nossa sobrinha, a gente ouve isso dos nossos vizinhos. Frases que são pesadas demais. E a gente não pode se esquecer que são essas frases, como eu disse no começo, que estão marcando as memórias iniciais dessas crianças. São essas frases que estão marcando a identidade dessas crianças. É com essas frases que elas se identificam e é a partir dessas frases que elas vão descobrir quem elas são. Então, se uma criança cresce ouvindo que ela é indesejada, talvez ela nunca tenha subsídios depois para se sentir desejada, nem que ela seja, porque se ela nunca se sentiu desejada, talvez se alguém desejá-la, ela não saiba nem como lidar com isso, tá? Então esse exemplo, ele é um exemplo que eu acho que serve para nossa meditação de maneira geral, minha, sua, de todo mundo, porque nós erramos, tá, gente? Quando eu falo aqui, não é eu me colocando numa posição superior ou da dona da razão, mas colocando na posição de pessoa que está ao seu lado, de uma pessoa que está meditando e refletindo com você. Cuidado com as palavras. As crianças não são aquelas que devem estar alheias a tudo que acontece. Nós não temos que ficar mentindo para as crianças, mas nós também temos que ter muita responsabilidade para o que e de que modo as coisas são ditas. Fica a dica para vocês. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit